você que clama, essa é a palavra da fonte. Esses dias eu estou meditando no livro de Amós. É interessante como Deus faz algumas conexões na Bíblia. Eu meditando no livro de Amós, eu comecei a pensar sobre José. Na verdade, sobre os irmãos de José. E eu estava pensando como eles viviam, eles conseguiam viver após vender o irmão deles como escravo, lançar ele num poço e depois ver o irmão sendo arrastado em correntes por estrangeiros para algum lugar que eles nem sabiam onde é que era. Como essa imagem de ver um irmão sendo arrastado não tirava o sono deles à noite. Imagina só se eles soubessem tudo que José passou. Sobre a injustiça que ele sofreu da esposa de Potifar, do tempo que ele passou na prisão, da ingratidão do copeiro de Faraó. Vocês se lembram bem da história do que aconteceu com José? De todo esse tempo que ele passou. Isso fora sem falar dos desafios, dos problemas emocionais que José pode ter tido. Né? Saudade de casa, saudade da comida da qual ele foi criado, né? Saudade do pai dele, saudade da família. Quantas coisas José não deve ter passado, né? Sendo ainda jovem, lançado, vendido como escravo para um país estrangeiro. Como os irmãos de José não se sentiram responsáveis por isso? Como isso não tirava o sonho deles à noite? Como isso não perturbava eles? E o texto que me fez lembrar essa história de José está em Amós capítulo 6. Dá uma lida comigo sobre o que esse texto diz e com o que isso tem a ver conosco hoje. Olha só, versículo 1. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. E presta atenção nessa parte agora. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem o melhor dos cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi. Improvisam em seus instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças, e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. É o que diz Amós. Olha o cenário que Amós pinta pra gente aqui. Ele fala do povo de Judá aqui. Israel estava sendo levado ao exílio, e vocês lembram que as 2 nações tinham sido separadas, e ele fala, olha, como vocês podem, como irmãos, estar dormindo nas suas camas de marfim, né? Estar comendo dos novilhos mais gordos, festejando, dedilhando as suas harpas, sem se entristecer pela ruína do seu irmão, que está sendo levado prisioneiro, que está sendo levado cativo. E sabe o que isso vem para mim como lição hoje? E talvez você vai até pensar que eu tenho algum interesse nesse assunto, e tenho mesmo. Isso me faz pensar sobre missões e sobre como nós na igreja hoje em dia estamos tão apáticos ao sofrimento do povo que está longe de nós. Como é mais fácil para a gente, né, pensar nos nossos próprios interesses, na nossa própria nação. A Bíblia diz, olha, vocês dedilham as suas harpas, improvisam nos seus instrumentos, né, vocês deitam nas suas camas de marfim e sem se entristecer pelo seu irmão que está lá sofrendo. Nós que estamos aqui, nós temos uma grande dificuldade de olhar para o próximo.
Né? Eu te pergunto hoje, quantas nações hoje, quantos cristãos, irmãos nossos, a Igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo hoje, quantos irmãos nossos não estão numa cova nesse momento? Não estão numa prisão, sendo injustiçado, sendo alvo de calúnias, sofrendo ingratidão? Quantos deles estão sendo arrastados para longe de famílias, como a gente tem ouvido sobre tráfico de crianças, tráfico de mulheres? Quantos deles estão longe da família, longe de casa, longe dos pais? Mas para a gente que está aqui, é muito difícil a gente olhar para esse povo que está longe. É muito difícil a gente se compadecer com isso. Mas a gente não pode esquecer que são os nossos irmãos. Ainda que a gente não venha ver essas pessoas no culto, receber elas no culto, dar um abraço nelas, a gente não pode deixar de entender que nós somos responsáveis por essas pessoas. Então o meu desafio para você hoje, na verdade o meu apelo é, pelo menos ore por missões. Pelo menos tire um momento, seja um momento na semana, e chore diante do Senhor pelo seu irmão que está sofrendo. Não se enquadre no que esse texto diz aqui, de ser esse que dorme nas suas camas de marfim, que vai para a igreja e dedilha sua harpa ao Senhor, louva ao Senhor, mas sem se entristecer pela ruína dos seus irmãos que estão perecendo nas nações. Lembra dele. Lembra do tanto de José que está por aí no mundo, precisando de um irmão que se compadeça. Até a próxima Palavra da Fonte.